segundo cântico de romagem, que é o Salmo 121, muito conhecido por cada um de nós. Salmo 121. O Senhor é o socorro do peregrino. Esse é o tema da mensagem de hoje, baseada neste salmo de romagem. O Senhor é o socorro do peregrino. Nos diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, gratos somos ao Senhor por esse tempo tão precioso, onde já podemos ler a tua palavra, levar orações, ó Deus, diante de ti. Ó Pai, cantar louvores também, engrandecendo a santidade e o nome do Senhor, porque o Senhor é excelso. E agora, Deus, que estamos diante da tua palavra, precisamos, ó Pai, que a nossa alma seja alimentada, o nosso coração fortalecido uma vez mais na mensagem pura, maravilhosa do Evangelho. Pedimos, ó Deus, a graça, a bênção do Senhor sobre os nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nessa noite ricamente pela tua palavra. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. Da mesma natureza do Salmo 120, que é um salmo que expressa temor diante dos inimigos e dos perigos dessa vida. O Salmo 121 também, o peregrino, aquele que sai em romagem para ir a Jerusalém adorar, passando por vales sombrios, perigosos, passando por enfrentamento de feras, de homens maus. Esse homem teme no seu coração acerca do seu próprio bem-estar, daqueles que estão à sua volta, os quais ele ama muito. E ele deseja chegar na cidade santa, Jerusalém, no cume do monte, e ali adorar ao Senhor em paz e segurança. E esse salmo expressa esse sentimento de temor ao longo dessa jornada, onde o peregrino caminha e ele olha para o monte, que talvez ainda estava longe, bem provavelmente seja o próprio Monte Sião, e nessa expectativa de socorro enquanto caminhava, e ele faz essa pergunta para a sua própria alma: de onde me virá o socorro? E aí logo vem a resposta: o socorro do peregrino vem do Senhor. Esse salmo tem muito a ver com a nossa vida, e em muitos lugares as Escrituras comparam a nossa jornada na terra, nossa própria existência, desde o dia em que nascemos aqui até o dia da nossa morte, como uma peregrinação, como uma longa ou talvez uma curta jornada, depende do que Deus tem para cada um de nós. Mas independente se a nossa jornada seja uma longa jornada de muitos anos sobre essa terra, ou de curtos anos, ou talvez de alguns dias ou minutos de vida que tenhamos aqui, enquanto vivemos aqui, se temos consciência da nossa existência e de quem é Deus, precisamos expressar esse mesmo sentimento do salmista. Nós também saímos em uma peregrinação, tivemos um ponto de partida, estamos no meio do trajeto, avançando, rompendo, e nós desejamos chegar também na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E desejamos que durante todo esse trajeto o Senhor seja conosco, nos acompanhando. Então a mesma oração do salmista, a mesma inquietação do seu coração, a necessidade de socorro também impera em nossas vidas. Nós também desejamos ser socorridos pelo Senhor, como peregrinos que somos, como também é dito no salmo anterior, quando ele diz que ele peregrina
em Meseque e habita nas tendas de Quedar. Na verdade, ele está dizendo que ele habitava no meio de homens maus. Nós também habitamos em lugares maus, no meio de pessoas más, de homens que engendram a guerra, que não querem a paz, de pessoas que odeiam a Deus. E em nossa jornada, em nossa peregrinação, precisamos do socorro do Senhor. E o Senhor é o socorro do peregrino, não somente o peregrino do Salmo, mas eu e você que também peregrinamos. É muito interessante como nós temos em nosso coração esse desejo de alguém que nos socorra. Na nossa cultura ocidental, o que eu conheço mais, é muito comum fazer sucesso as figuras de super-heróis. Desde aqueles que trazem uma figura austera, poderosa, como os Avengers, né, os Vingadores, Superman, né? A gente lembra eu creio que todos aqui, em algum momento da sua vida, foi aficionado por essas figuras da ficção, de assistir filmes ou séries. Isso chamava a nossa atenção, porque de fato a gente pensa assim, eu sou fraquinho demais. Eu vi agora à tarde uma filmagem do reverendo Petricelli andando nas montanhas do Himalaia, e ele colocou assim, como a gente se sente pequeno diante da grandeza exuberante da criação de Deus. Aquelas montanhas tão potentosas, nós somos tão pequenos. E parece que todo o coração humano, ao perceber a sua pequenez diante de um universo tão vasto, tão grandioso, ele quer um herói. Ele quer um super-herói. Mas a grande parte da multidão que caminha nesse mundo, ao perceber a sua pequenez e ao querer esse herói, vão a heróis errados. E é exatamente isso que esse salmo é tão importante, porque ele nos traz a orientação acerca do verdadeiro herói, o verdadeiro poderoso, o verdadeiro socorrista, aquele que pode realmente estender a mão e nos conduzir em paz durante a nossa peregrinação e nos manter também além do portão de chegada. E aqui nós podemos então entrar nesse salmo e aprender um pouquinho sobre o Senhor, o socorro do peregrino. Por que que o Senhor Elohim, o Yahvé, o Senhor soberano, é o socorro do peregrino? Primeiro, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. No versículo 1 desse salmo, o texto diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta retórica, porque o salmista, o peregrino do texto em questão, já tinha sua esperança firmada no Senhor. Embora a pergunta dele era legítima e era provocante, talvez, para alguma audiência, porque naquele tempo e muitos tempos posteriores, ainda hoje, muitas pessoas acreditam que os deuses moram nos montes, como, por exemplo, a cultura grega tinha essa crença de que os deuses moravam no Monte Olimpo. E muitos povos pagãos olhavam para os montes como lugar da habitação dos deuses. Mas eram apenas imaginações da sua cabeça. Porque não existiam verdadeiros deuses ali naquelas montanhas. Por isso suas almas continuavam atribuladas, cheias de temores, porque aonde eles olhavam e projetavam a esperança de vir algum socorro, não poderia vir socorro nenhum de onde eles tinham esperança. Mas quando nós estamos devidamente orientados, o verdadeiro socorro vem para a nossa vida. E o Salmo diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando nós temos fé e fé no verdadeiro Deus, a nossa fé é eficiente. A nossa fé não se perde. Não é um exercício enfadonho, não é mera religiosidade. Hoje pela manhã, na classe dos jovens, a gente estava discutindo sobre esse assunto. Por que Deus ele evoca para si toda a glória? Será que Ele é egoísta quando Ele exige que toda a glória seja dada a Ele? Na verdade, não é. Deus, quando faz isso, Ele quer que simplesmente nós cumpramos o propósito para o qual fomos criados e ter prazer pleno e perfeito nele, porque Ele é o único e verdadeiro Criador. Quando nós não atribuímos glória a Deus, nós vamos atribuir a um Deus falso, a um ídolo, então viveremos uma mentira.
E todo o nosso exercício de querer adorar ou de querer colocar a nossa fé, a nossa confiança e o nosso afeto em algo que não seja Deus é um exercício inglório, um exercício inócuo, que não leva a lugar nenhum, que não traz nenhum deleite, alegria e nenhuma salvação. Ao contrário, traz apenas morte, condenação, porque é a própria revolta contra o verdadeiro Deus e Criador. Por isso que a idolatria é tão abominada por Deus e tão claramente exposta na sua palavra, muito embora os olhos cegos dos homens não percebam isso. E eles querem teimar em viver idolatricamente, ou adorando a si mesmo, ou adorando falsos deuses, olhando para os montes e tendo expectativas de que em algum lugar virá o socorro, e não querem colocar a expectativa naquele que é o verdadeiro Criador. Mas, querido, aqueles que colocam sua esperança no Deus, Criador do céu e da terra. Aquele que é o alfa, que é o ômega, o princípio e o fim. Aquele que criou o homem lá no jardim. Aquele que mandou o seu filho para redimir, sendo o segundo Adão. Esse é feliz. Esse é um peregrino feliz, porque muito embora ele esteja sujeito aos perigos do campo aberto, dos vales sombrios, das dificuldades da jornada terrena, ele em todo tempo tem alguém em quem confiar. E alguém que realmente pode socorrer. Isso nos reporta a evoluir aqui no Salmo, no ensino que esse Salmo nos dá. O peregrino tem Deus, o Senhor, como seu socorro, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. E porque Ele sustenta e ampara os seus passos. O versículo 3, a parte A diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Existe algo que às vezes não está muito comum com a nossa realidade desse tempo em que temos facilidade de locomoção. Se queremos ir para um lugar longe, rapidamente entramos num carro e chegamos lá. Mas essas peregrinações, essas caminhadas em procissão, em grande número de pessoas, levando cargas, era muito difícil. Certamente um peregrino ele precisava contar com as forças do seu corpo. Ele precisava ter pernas fortes, pés firmes, para que a sua caminhada não parasse no meio do caminho e a sua jornada pudesse se tornar a sua própria morte em algum deserto ermo, quando ele não mais conseguisse nem retroceder e nem evoluir. Mas como é bom que quando o peregrino tinha alguém que podia contar, que fortalecia os seus pés. E aqui o salmista está dizendo para o peregrino: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Querido, na nossa peregrinação rumo à pátria celestial, rumo à nova Canaã, quem nos faz perseverar é o Senhor. Não é você que se mantém na fé. Não é você que é crente porque é esperto, ou porque é inteligente, ou porque é um iluminado. A graça de Deus nos assiste, quem nos faz perseverar é o Senhor. Porque se a força dele não estiver atuando em nossa vida, a nossa força não tem condição de nos fazer irromper as barreiras que estão pela frente. Por isso nossa fé está sempre no Senhor. Por isso nós devemos sempre confiar que Ele que fortalece os nossos pés na jornada. Ele faz os nossos pés firmes, Ele nos faz cada dia irromper mais e mais a jornada, alavancar e crescer e rompendo os desafios, escalando as montanhas que precisam ser escaladas e transpostas. Quantos desafios, meu querido, você tem na sua caminhada da fé? São tentações que atravessam o seu caminho. São desânimos que muitas vezes também te abraçam. Quantas vezes nós não temos força para orar? Quantas vezes ler a Bíblia já não é mais o exercício mais apetitoso? Quantas vezes é tão difícil perdoar o irmão?
liberar perdão e ter um coração aliviado pela graça de Deus. Quantas vezes nós esvalecemos até mesmo da própria fé, quantas pessoas são tomadas pela incredulidade, às vezes pelo ateísmo, pela atitude de ceticismo, de achar que será que Deus existe mesmo? Será que Ele me perdoa mesmo? Será que existe céu ou inferno mesmo? Quantas pessoas estão cheias dessas indagações, seus pés estão trôpegos e estão vacilando. Peregrino, coloque a sua fé no Senhor. Confie unicamente no Senhor. Não confie no seu próprio braço, não confie na sua própria expertise e inteligência. Confie no Senhor, porque é Ele que fará com que os seus pés não vacilem e você continue cada dia progredindo firme e forte na caminhada. O próprio Senhor Jesus nos convida: vinde a mim, se estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, eu vou caminhar lado a lado com você e você aprenderá de mim. A presença de Cristo ao nosso lado, como lemos no Salmo 23, o Supremo Pastor nos dá força, inclusive, para enfrentar o vale da sombra da morte. Não precisamos temer, porque Ele está conosco, nos fortalecendo, nos guiando. O peregrino podia confiar no sustento e no amparo que o Senhor dos céus e da terra poderia dar para os seus pés. Mas além disso, o cuidado e a proteção. O cuidado e a proteção ao longo de toda a jornada. Esse Deus que é criador dos céus e da terra, que sustenta os pés, é também o guarda de Israel, o guarda forte, o guarda seguro, aquele guarda que está ao dispor do peregrino para protegê-lo durante toda a caminhada. E aqui ele apresenta, a partir do versículo 3, parte B, vários adjetivos, várias qualidades do guarda de Israel. Primeiramente, ele diz que esse guarda é vigilante. O texto diz: não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, versículo 4. O guarda do peregrino é um guarda vigilante. Não é um guarda que em algum momento você vai pegar ele pescando, lá, como a gente costuma dizer, né? Quando a gente dá aquela dormidinha no sermão, o pastor está meio calmo, e aí a gente dá uma pescada assim, não é? O guarda de Israel não dá uma pescada. Ele não é um guarda que dorme na guarita, mas ele está em todo o tempo aceso, sempre vivo, sempre ávido em vigiar aquele seu filho em sua jornada. E por isso nós podemos confiar nele. Mas além de ser um guarda vigilante, ele também é um guarda presente. Vamos ler juntos o versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Esse guarda é um guarda presente. E aqui ele é comparado com a nossa própria sombra, que está sempre ao nosso lado, né? Alguém aqui já perdeu a sombra? Sempre quando há luz, a sua sombra estará ali fiel ao seu lado. Como a sombra à direita, esse guarda está sempre presente ao lado do peregrino. Você não precisa duvidar, querido, que Deus te abandonou, que você está sozinho na sua caminhada. Quando nós estivermos caminhando por aí e olharmos para o lado e vermos nossa própria sombra, nós podemos lembrar: assim também o Senhor está comigo, ao meu lado, em todo o tempo. Ele não me desampara. Esse guarda é um guarda vigilante, é um guarda presente, mas também é um guarda eficiente. No versículo 6 em diante diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Veja que, tanto para os perigos do dia, quanto para os perigos da noite,
Em cada situação dessa, num ambiente inóspito, num ambiente desértico, os perigos são peculiares. O dia traz os seus perigos, o sol causticante, animais ferozes que permeiam o dia. A noite também traz os seus perigos, o frio congelante, os animais também próprios da noite. Assim, comparado à nossa vida, dias ensolarados, ou dias que aparentemente está tudo tranquilo, mas também existem os perigos sutis dos dias ensolarados da vida. Quando nós somos tentados muitas vezes a relaxar e achar que está tudo bem, nos esquecermos de Deus e confiarmos em nossa própria força. Eu prosperei, eu estou vivendo no conforto, eu tenho muito dinheiro, eu tenho tranquilidade. Para que eu vou servir a Deus? Eu tenho uma profissão rentável. Será que isso não é um perigo do dia que às vezes pode nos pegar despercebidos? O Senhor é quem pode nos guardar, irmãos, desses perigos que nos molestam no sol do dia. Mas os perigos da noite, os temores, as angústias, os dias de aflições, de tentações, ou até mesmo de provações que nós passamos, nos sentimos fracos, limitados, abandonados, muitas vezes sozinhos. O Senhor está conosco em todo o tempo, como um guarda eficiente, que pode atentar tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Ele pode socorrer, Ele pode dar vitória para o peregrino. Por isso devemos confiar no Senhor. O guarda presente, o guarda eficiente, vigilante, o guarda também integral, porque Ele guarda o nosso corpo, e aqui diz: Ele guardará a tua alma. Deus não está preocupado apenas em nosso bem-estar físico, mas Ele também, como o guarda de Israel, está preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Quantas vezes em nossa vida estamos bem do ponto de vista físico? Nada está tentando contra a nossa integridade física, mas quantos que têm a sua alma assaltada pelo inferno, por Satanás, e não tem paz, não tem esperança. Não tem esperança de salvação. O Senhor Jesus vem para dizer que Ele cuida da nossa alma. E a nossa alma encontra socorro e descanso no Senhor Jesus. Nós podemos recorrer a Ele, irmãos, e confiar que Ele cuida da nossa alma. Confesse a Ele os seus pecados. Creia que Ele tem poder para te restaurar interiormente, te manter incólume, a sua alma incólume no dia do juízo, porque Ele é quem nos liberará do juízo eterno por meio dos méritos de Cristo Jesus. Esse guarda é um guarda constante. O versículo 8 diz: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ao dizer, fazer referência ao ponto de saída e ao ponto de chegada, no momento presente, no momento da eternidade, o salmista está dizendo que esse guarda de Israel é um guarda constante, que está ao lado do peregrino em todo o tempo, que o manterá durante a sua jornada breve, mas também durante a sua jornada eternal. E essa esperança precisa estar em nossa vida, meus queridos, que o Senhor, o guarda de Israel, o guarda da nossa alma, nos guardará agora e para sempre. Nos guardará em nossas viagens, né? A gente lê muito esse texto em tempos que vamos viajar. Nós desejamos que ao entrar no carro e partirmos, o Senhor nos guarde na nossa saída, que nos guarde também na nossa chegada de destino. Mas o texto está falando muito além das nossas jornadas terrenas. Nós precisamos ter a esperança de que na nossa chegada celestial, agora e para sempre, o Senhor constantemente, como guarda de Israel,
estará ao nosso lado, guardando a nossa alma. E não há mais alegria, não há nada mais nada mais gratificante, confortador do que a esperança da vida eterna, que nós podemos ter no Deus de Israel, o Deus que é o nosso socorro e fortaleza, nosso socorro bem presente em nossas tribulações. Ele guardará nossa alma desde agora e para sempre. Não viva atemorizado, meu irmão, com medo da morte, com medo do inferno, a não ser que você não tenha entregado a sua vida para o guarda de Israel. Não tema a morte, não tema a noite, não tema o inferno, nem os demônios, porque todos eles estão subjugados por aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Através de Cristo, todos os perigos da nossa jornada foram vencidos. A vitória já está ganha, mas a peregrinação ainda precisa acontecer. E nós ainda seremos, durante todo o percurso, expostos aos perigos da jornada, na certeza de que o guarda de Israel já nos garante a chegada, a vitória. Que nós possamos, irmãos, confiar, que possamos descansar nesse Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, que conduz a nossa vida. Renda-se ao seu cuidado, ao seu senhorio. Não queira ter o próprio controle da vida, não queira resolver os problemas, os perigos da jornada, porque nós de fato não temos condição de vencê-los. São maiores do que nós, mas aquele que está conosco é o nosso socorro. E Ele é o guarda presente, constante, eficiente, que vai garantir a nossa caminhada até o fim. Que Deus abençoe a nossa vida espiritual, que como igreja, que como peregrinos, possamos continuar firmes, adorando e servindo ao Senhor. Que Deus abençoe nossas vidas, nossas igrejas, nossos filhos, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.